Dando seguimento ao nosso programa, tenho a honra de fazer uma apresentação muito breve e muito informal da ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, já tendo ocupado a vice-presidência daquela corte e hoje também conselheira do Conselho Nacional de Justiça. A ministra preside a gestão estratégica do Conselho Nacional de Justiça para todo o Poder Judiciário, na minha opinião, a comissão mais importante, uma das mais importantes do Conselho Nacional de Justiça, bem aquela que discute as metas do Judiciário, inclusive a meta 2, que é uma meta muito cara e muito acompanhada por toda a sociedade. A ministra veio nos honrar com a sua conferência de abertura, mas em seguida, por conta de sessão do CNJ hoje, a ministra terá que se retirar imediatamente para poder comparecer à última sessão deste semestre. A ministra também é professora universitária e professora de pós-graduação também. E uma coisa pessoal, que eu gosto muito da feição professoral da ministra. Estive assistindo a sabatina no Senado Federal, que aprovou a sua indicação à conselheira do CNJ, e ela parecia uma professora numa sala de aula, assim, ensinando os senadores, conversando muito à vontade sobre os princípios de direito do trabalho. Então, essa sala de aula do Senado foi um pouco ampliada hoje, e a ministra Peduzzi é muito professoral, e nós aproveitaríamos muito sobre o que a ministra preparou para nos ensinar sobre a dignidade da pessoa humana. Então, por favor, a ministra esteja à vontade. Bom dia a todos. As minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e o faço na pessoa do nosso querido presidente, Dr. Flávio Alegrete Cooper, que me convidou para abrir este importante congresso. E eu sempre digo que, convidada, jamais recusei comparecer a estes maravilhosos congressos que o Tribunal realiza, o Tribunal da 15ª Região. Sem dúvida, relevantes pela importância do Tribunal, pela importância da Justiça do Trabalho e também pela importância daqueles que frequentam os congressos, né, em número expressivo de pessoas, pela importância dos temas que são colocados, pela excelente organização, de forma que o meu agradecimento é muito sincero e, como já anunciou o nosso querido presidente, eu terei que me retirar logo a seguir. Pretendia ficar o dia todo aqui para rever os amigos e, enfim, matar a saudade, mas o CNJ adiou a sessão que habitualmente realiza às terças-feiras para quinta-feira, então eu terei que ainda chegar em tempo, né, de participar. Mas espero ter outras ocasiões para conversar aqui com amigos que identifico na plateia e usufruir um pouco dessa maravilhosa cidade. Cumprimento-os também pelo maravilhoso teatro que nos abriga, realmente um prédio imponente e um auditório realmente maravilhoso. Eu estou muito contente e muito honrada de estar aqui com todos os senhores. Cumprimento todas as autoridades presentes e identifico aqui os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, a quem abraço todos afetuosamente. Cumprimento e também os magistrados do primeiro grau da 15ª Região, os desembargadores e magistrados das outras regiões,
e cumprimento os membros do Ministério Público, os advogados, os professores, os dirigentes e integrantes das associações de classe, os estudantes, todos que aqui nos assistem, amigos, colegas, senhoras e senhores. O tema que nos foi colocado para exame, e eu agradeço aqui os elogios do nosso presidente, Dr. Flávio Cooper, e digo que eu tenho muito a aprender. Eu nem quero ser professoral. Eu tenho muito a aprender e, no tema dignidade da pessoa humana, estou disposta a exercitar esse aprendizado, porque me interessei quando fiz, em 2007, o mestrado na Universidade de Brasília, e a minha dissertação foi sobre o princípio da dignidade da pessoa humana na perspectiva do direito como integridade, que depois resultou no livro que a LTR até publicou e que eu espero até, em outra oportunidade, avançar nesse estudo, porque de lá para cá, ou seja, a partir do momento em que se começaram vários trabalhos a serem feitos a propósito do princípio da dignidade da pessoa humana, e eu tenho grande interesse, inclusive, em continuar aprendendo sobre ele. Ele, segundo o nosso direito positivo, ele é um princípio constitucional e é fundamento da República constituída em Estado democrático de direito. E o que se entende, o que se pode entender por dignidade da pessoa humana? Ora, a análise não só da doutrina, mas sobretudo das decisões judiciais proferidas, e eu aqui examino as decisões brasileiras e, em especial, depois as prolatadas pelos tribunais do trabalho, identificam que sua aplicação adquiriu os mais diferentes significados. Pode o princípio que a assegura, e eu aqui coloquei conceitos e referências das decisões judiciais, colhidas das decisões judiciais. Pode o princípio que a assegura constituir superprincípio constitucional, valor fundante do texto constitucional, baliza axiológica, metanorma, matriz unificadora dos direitos fundamentais, a começar pelo direito à vida, princípio tão relevante que admite transbordamento, supremo valor ético e jurídico, ou mesmo fundamento basilar do Estado democrático de direito. Ora, da antiguidade, passando pela Idade Média até o surgimento do Estado liberal, nós, quando falamos em dignidade, falamos e compreendemos um conceito ligado a um status superior, a uma condição de nobreza, de hierarquia social elevada, né? De fidalguia, comportando um tratamento especial. Só a partir do iluminismo, e nós temos aí o marco, digamos, a partir do seu ilustre representante, Immanuel Kant, é que nós pensamos o conceito de dignidade humana, é que ele ganha impulso com uma feição que, na modernidade, veio a se aperfeiçoar. Por quê? Porque coloca o homem como o centro do universo, né? Ao lado do individualismo, do liberalismo, do desenvolvimento da ciência, da tolerância religiosa e do advento da cultura dos direitos individuais, nós temos esta concepção de importância do homem e centralizada na sua individualidade. Ideias estas que, inclusive, fomentaram, não é, as revoluções liberais nos Estados Unidos e na França. Mas foi só no século XX que a dignidade humana começa a ser positivada nos documentos jurídicos e começa a ser visualizada num aspecto não meramente individualista do homem como centro, mas também no seu aspecto social. E temos a Constituição do México, que positivou
com o conceito que hoje nós a compreendemos o princípio. Temos a Constituição de Weimar, ambas na segunda década, né, do século XX, e após a Segunda Guerra Mundial, a dignidade foi incorporada a quase todos os documentos internacionais importantes. Refiro apenas alguns: a Carta das Nações Unidas, de 1945, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, a Carta Europeia de Direitos Fundamentais, de 2000, no esboço da Constituição Europeia de 2004, está hoje positivada efetivamente, quer como princípio, quer como um direito fundamental, nas mais diversas constituições do mundo ocidental. E nós passamos, então, a questionar, como referi na introdução, o que essa expressão significa, não é? Qual a sua substância e o que os tribunais, efetivamente, como os tribunais a compreendem e qual a consequência desse reconhecimento. Ora, em livro intitulado Is Democracy Possible Here?, Ronald Dworkin examina as duas dimensões da dignidade humana. A primeira, que ele denomina princípio do valor intrínseco, ela considera que cada vida humana tem um especial valor objetivo que decorre, né, da própria potencialidade da vida, independentemente de qualquer realização. Então, ter vida, viver, ser um ser humano, importa em concretizar, né, o princípio. Ele tem dignidade. E a segunda, denominada princípio da responsabilidade pessoal, é que diz com a responsabilidade individual de cada um pelo próprio sucesso, pelas suas próprias escolhas, e nós temos aí o elemento subjetivo. A dignidade diz com a escolha de cada um, com o pensamento de cada um, com a concepção que cada um tem de vida digna, que pode diferir, né, digamos, de um senso comum sobre o que considera para si vida digna. E nós, nestas duas dimensões da dignidade da pessoa humana, identificamos, bem de acordo com a postura, né, chamada até liberal igualitária de Dworkin, nós identificamos que o primeiro princípio parece uma abstrata invocação do ideal de equidade, né? Nascer já importa em ter dignidade. E o segundo, com a liberdade de cada um de dizer para si o que considera vida digna. Então, estas duas dimensões, a equidade e a liberdade, compõem o conceito da dignidade da pessoa humana e devem ser conciliadas e não excluídas. E a crescente aplicação do princípio nos demonstra que tem sido ele utilizado pelo Poder Judiciário, quer para colmatar lacunas jurídicas não diria, lacunas normativas, quer para dar efetividade a direitos assegurados por lei ou pela Constituição, ou mesmo não regulados por regras jurídicas, havendo colisão de normas constitucionais e direitos fundamentais para afirmar o direito no caso concreto, quer quando se identifica ambiguidade de linguagem e também como mero reforço argumentativo, que é com maior frequência nós identificamos. O tema nem tem muito a ver com a dignidade da pessoa humana, mas se coloca como um reforço administrativo, também como fundamento da decisão, o princípio da dignidade da pessoa humana. E isto revela, quer dizer, estas diversas aplicações do princípio revelam a importância de compreender a sua normatividade e buscando sempre coerência na interpretação e na aplicação do direito. Então, é nessa perspectiva que eu digo que é relevante que o princípio da dignidade da pessoa humana seja concebido a partir de um estudo adequado do significado que
ele atingiu com o Estado Democrático de Direito. E a partir do exame dos casos concretos, é possível extrair que ele, como referi, vem sendo empregado para diferentes propósitos, inclusive como justificativa suficiente às decisões. Ora, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, merecem destaque 2 julgamentos que eu digo que são os julgamentos históricos mais importantes dos últimos tempos, onde o princípio da dignidade da pessoa humana foi invocado pelas correntes vencedora e vencida como fundamento e justificativa das posições ali assumidas. O primeiro deles é a ação de descumprimento de preceito fundamental número 54, que inclusive já foi julgada e acórdão publicado definitivamente, e manteve-se, né, a postura inicial do ministro relator, do ministro Marco Aurélio, que já em liminar, que depois foi cassada, veio a finalmente ser mantida no julgamento definitivo, que foi o que definiu a possibilidade de antecipação terapêutica do parto do feto anencéfalo. E o outro caso é na ADIM 3510, que tratou da utilização de células embrionárias para fins de pesquisas científicas, em que o princípio da dignidade da pessoa humana, em ambos, foi, repito, constituiu o fundamento central dos votos vencidos e vencedores. E nesse debate, o que ficou muito expresso e explícito foi que concepções de valor e não de princípios aparecem nas justificativas dos votos. E o que nós observamos nesses 2 julgamentos é que, na ADPF 54, a visão binária se colocou. A dignidade da pessoa humana está presente na tutela do feto, que se afirma tutela à vida, ou a dignidade está na escolha, na liberdade assegurada à mãe de dizer o que é melhor para si e para a sua família. E essa visão binária se coloca no outro, na ADIM, no seguinte tema: deve-se proteger a dignidade do embrião, é assim afirmar-se, digamos, o direito à vida futura, ou devemos assegurar a dignidade daquele grupo de pessoas que será beneficiária das pesquisas realizadas com os embriões inservíveis para fecundação. Temos aqui, então, esta visão da dignidade sob 2 enfoques, como coloquei. E no primeiro dele, vamos tratar primeiro do ADPF, do Dworkin, ao tratar do tema do aborto, ele diz, e foi a corrente que prevaleceu, o voto prevalente foi nesse sentido, que existe coerência, diz Dworkin, na decisão que afirma ser o aborto moralmente errado. Ninguém está defendendo o aborto ao defender a possibilidade da antecipação terapêutica do parto do anencéfalo. Então, diz ele que há coerência na decisão que afirma que o aborto é moralmente errado, embora caiba à mãe decidir sobre a interrupção da gravidez em casos justificados, como quando se trata, não se admite, portanto, por motivos fúteis ou triviais, mas justificando-a por razões importantes, como para salvar a vida da mãe, que nós temos a tipificação legal dos casos de estupro ou incesto, e naqueles casos em que se diagnosticou uma grave anomalia fetal que torna provável, se a gravidez for levada a termo, que a criança só terá minúsculo período de vida, breve, sofrida e frustrante. Ora, considerando essa ideia, que tão bem exposta nos votos vencedores dessa corrente no Supremo Tribunal Federal, e também na visão de Dworkin, que promove e que preconiza a santidade e a inviolabilidade de todas as etapas da vida humana, ora, admitir a possibilidade da interrupção da gravidez no caso do feto anencéfalo significa proteger a dignidade da mãe, evitando o sofrimento de uma gestação infrutífera. E negar nessa perspectiva, como veio a prevalecer, repito, o direito à interrupção, a consideração de que seria indigno dispor sobre a vida intrauterino,
intrauterina, não há, digamos assim, uma contradição e não há com o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas o importante é que essa visão binária mostra que o princípio da dignidade da pessoa humana serve para os mais diversos propósitos e até para sustentar, se utilizado valorativamente, situações contraditórias e opostas. Por isso que, se for para defender a dignidade em favor da mãe, nós vamos defender a liberdade individual e não a coerção. Então, esta é a postura que se coloca. Se nós admitirmos a dignidade do feto como defensável, quando ele é inservível, nós estaríamos adotando uma posição coercitiva que, segundo a corrente majoritária e a teoria de Dworkin, importaria em negar a dignidade da mãe, que está associada ao conceito de liberdade. E a liberdade da gestante, portanto, na escolha da antecipação terapêutica do parto, do fato anencéfalo, que é um motivo justificado e clinicamente comprovado, deve ser assegurada, devendo ser ela livre para escolher e dizer o que significa para si vida digna. E, nessa perspectiva, penso que a decisão majoritária que veio a prevalecer assegurou, nas suas duas dimensões, o princípio da dignidade da pessoa humana. E nós temos, no outro processo da ADIM, com a decisão que prevaleceu, lá afirmou-se também a harmonização do artigo 5º e incisos e parágrafos da Lei 11.105, que disciplinam a utilização condicionada de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à vida. Mas veja, nesse julgamento, a corrente vencida e expressiva e com votos muito bons, ela defende que a dignidade da pessoa humana e o direito à vida estariam comprometidos com essas pesquisas, porque existe uma célula embrionária que, ainda que se admita que não pode ser fecundada, é um embrião. E, por isso, adotaram-se especialmente motivos de ordem religiosa para, invocando o princípio da dignidade da pessoa humana, pretender a declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos. Estes argumentos, vejam os senhores, são argumentos valorativos que prevaleceram Claro que o nosso tempo aqui é breve para que eu me detenha mais sobre o assunto, mas eu digo que são valorativos e não argumentos de princípios, porque consideraram pensamentos e convicções individuais de cada um. Aquela corrente que veio a prevalecer, ela considerou a minoria das pessoas beneficiárias das pesquisas, que nós sabemos hoje que a isonomia significa, inclusive, considerar e privilegiar direitos das minorias. Essas minorias, que têm a dignidade que foi reconhecida, elas não comprometem o direito à vida, porque aquele embrião e a própria lei estabelece mecanismos, né, de controle. Estes são inservíveis para a fecundação. Daí porque não há comprometimento do direito à vida. Então, em ambas as situações, o princípio da dignidade da pessoa humana foi interpretado segundo os princípios da liberdade, da equidade e da justiça tão preconizados na teoria da integridade por Dworkin. No primeiro, repito, tutelou-se
a dignidade da mãe física e mental, assegurando-lhe a liberdade e autonomia da vontade individual. E no segundo, protegeu-se o ordenamento jurídico, que, ao permitir a evolução das pesquisas com células tronco embrionárias, afirmou a solidariedade e a igualdade na proteção desta minoria beneficiada dessas pesquisas. Então, são casos relevantes que bem demonstram, não é, estas controvérsias na aplicação na interpretação e na aplicação do princípio. Bom, nós temos também o princípio da dignidade da pessoa humana aplicado para outros propósitos. Eu apenas refiro que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especialmente no tema penal e de processo penal, nós temos várias hipóteses. Vamos ao Tribunal Superior do Trabalho. Há decisões importantes versando o tema e selecionei algumas. Há decisões repetidas que asseguraram aos estrangeiros residentes e que trabalham no Brasil, mas que estão irregularmente aqui, o direito, foram reconhecidos os direitos dos trabalhadores em geral, ainda que em situação irregular. E nestas decisões, ainda que se identifique a irregularidade da permanência no Brasil e também identificando-se, eram casos aqui do Mercosul, que, ao contrário do que ocorre na União Europeia, que assegura, né, pelo Tratado de Roma, a livre circulação de pessoas, no âmbito do Mercosul não está assegurada a livre circulação de pessoas, mas está de bens, serviços e fatores produtivos. Então, construiu-se a tese no sentido de assegurar a esses trabalhadores que não têm, estrangeiros que não têm situação regular no Brasil, os direitos assegurados aos demais trabalhadores. Invocou-se, para tanto, o princípio da igualdade e o princípio da dignidade da pessoa humana, porque entendeu-se que seria, inclusive, indigno com os próprios trabalhadores nacionais liberar do reconhecimento dos direitos trabalhistas a esses trabalhadores que acabariam constituindo, não é, uma massa de trabalhadores em concorrência desleal com os próprios trabalhadores nacionais, porque ganhariam menos. E seria violar esses princípios e promover a indignidade, admitir um trabalho que poderia ser até em condições degradantes, uma vez que se estaria retirando toda e qualquer proteção legal. Há outras tantas hipóteses demonstrativas de que o princípio da dignidade da pessoa humana tem sido promovido para concretizar direitos subjetivos. Nós tivemos farta jurisprudência que reconheceu e hoje sumulada aos portadores do vírus HIV estabilidade no emprego. E quando a despedida fosse comprovadamente arbitrária e discriminatória, impõe-se a reintegração. Hoje, a súmula 443, ela até avançou, porque admitiu que qualquer dispensa discriminatória de um portador de doença grave, não só portadores de HIV, mas qualquer doença grave que provoque estigma ou preconceito, ele tem direito à reintegração. E foi além, presumiu discriminatória essa despedida do portador do vírus HIV. Avançou em relação até a acórdãos que antes exigiam a prova da discriminação. E ela dispõe a súmula que presume-se discriminatória essa despedida, proclama a invalidade do ato de dispensa e afirma o direito à reintegração, também com fundamento na dignidade da pessoa humana. E este é um caso típico em que o tribunal, nos acórdãos que deram ensejo à formulação da súmula, em que se afirmou não há uma legislação específica prevendo esse direito, mas há o princípio da dignidade da pessoa humana e se imprimiu, portanto, um efeito positivo ao princípio e se concretizou o direito à reintegração. Temos outras hipóteses em que também o princípio é invocado, não como fundamento central, mas como
um fundamento importante, a látere, no caso que ensejou, nos casos que ensejaram a formulação da súmula 363, em que se reconheceu, né, direito à contraprestação pactuada, remuneração simples dos dias trabalhados e depósitos do Fundo de Garantia, que depois até a lei positivou, mas a jurisprudência antes já deferia. Também aquele que foi admitido sem o concurso público para trabalhar para o ente público, se invocou o princípio para assegurar esses direitos mínimos. Nós temos casos em que se invocou o princípio da dignidade da pessoa humana para assegurar a remuneração integral do intervalo intrajornada, quando concedido em prazo inferior ao mínimo legal. Se adotou o princípio da dignidade da pessoa humana para impor reparação por danos morais individuais e coletivos em processos de todos conhecidos, porque foram volumosos, pelo menos no TST, em que, para aumentar a produtividade dos empregados, empresas estimulavam a prática de prendas, castigos, submetiam esses empregados, quando não atingiam as metas de venda, a atitudes ridículas, e se considerou que isso era um dano moral e que atingia a dignidade dos trabalhadores. E, por isso, as reparações, quer individuais, quer coletivas. E vários processos que nós temos de reparação por dano moral em que foi invocado, todos sabem, em que sistematicamente invoca-se o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente no que diz com o assédio moral. Tem um caso que eu anotei em que se invocou o princípio da dignidade da pessoa humana para impor, inclusive, uma indenização de R$300 mil, porque um gerente de uma equipe do setor administrativo, de uma equipe de vendas de uma empresa, tratou os empregados com grosseria, sem respeito, com palavras de baixo calão, e praticou ofensas, e se entendeu que a dignidade foi coletivamente sentida, daí a reparação expressiva que foi imposta. Temos outros, já referi o do contrato nulo, mas temos um em especial que merece destaque, que é o caso da gestante. Foi assegurado mais do que a súmula 363 já assegurava a gestante que foi despedida. Assegurou-se efeitos ao contrato nulo, porque considerou-se que, em se tratando de estabilidade à gestante, deveria se assegurar o período integral. É um acórdão, inclusive, da sexta turma que fez, sem dúvida, marcou presença e vem sendo acolhida a tese nele expressa. Assegurou a gestante, admitida sem concurso público, pelo poder público, o direito à estabilidade. Considerou-se direito à vida do nascituro. Então, a proteção do nascituro e, assim, a proteção do direito à vida, materializado pela gravidez, e foi alçado a direito fundamental, invocou-se o princípio da dignidade da pessoa humana e, assim, foi assegurado a essa trabalhadora, admitida sem concurso público, o direito aos salários desde a concepção até 5 meses após o parto. E neste acórdão, inclusive, fez-se importante, e que é a última etapa da minha exposição, fez-se importante estudo sobre a colisão de princípios, né? O princípio da isonomia, o princípio versus o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade pública e da eficiência. Então, nós teríamos que foi quebrada a isonomia porque os demais trabalhadores, nas mesmas condições, só têm
direito à remuneração dos dias trabalhados e ao fundo de garantia. Então, porque a gestante teria a estabilidade. Legalidade, porque é o artigo 37, é o efeito e a nulidade do contrato. A impessoalidade, a moralidade pública e a eficiência, versus direito à vida, princípio da dignidade da pessoa humana. E entendeu-se que tinha maior peso os que asseguram a vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. E invocou-se a ponderação que, como categoria hermenêutica de solução de conflitos, e invocou-se a lição de Roberto Alexi, que se contrapõe, né, à do Orkin, que nós vamos ver isso na terceira etapa, que sustenta que se dois princípios colidem, um dos princípios terá que ceder. E os princípios, diz, para promover a ponderação, diz Alexi, têm pesos diferentes, e aqueles com maior peso têm precedência. E neste julgamento considerou-se que o princípio da dignidade da pessoa humana materializa-se, no caso, pelo direito à vida, e por isso que assegurou-se a remuneração simples, mas sem horas extras, sem penduricalhos, mas assegurou-se até o fim do período estabilitário, prevalecendo, portanto, os princípios aqui referidos e objeto do nosso exame. Outra hipótese também em que ele foi invocado foi o princípio da dignidade dos trabalhadores, foi invocado e foi preconizada a dignidade dos trabalhadores rurais de uma região de Minas Gerais que viviam em condições, no estabelecimento rural, em condições consideradas degradantes. Não se afirmou, não se afirmou o trabalho escravo, mas se afirmou o trabalho degradante, porque os alojamentos eram no mesmo quarto para empregados casados e solteiros, enfim, 2 refeições diárias. Todos aqui conhecem esses casos que com frequência, né, ocorrem. Ficavam mais de 16 horas sem alimentação, a higiene era precária, não tinha vaso sanitário. Já não sei se isso é precário ou se é trabalho escravo, porque realmente é o limite, que é uma situação até inconcebível. Mas, enfim, em processos dessa natureza, onde há trabalho precário, onde há trabalho análogo ao de escravo, invoca-se sistematicamente o princípio da dignidade da pessoa humana para conceder danos coletivos, né, reparação por danos coletivos, e é forma típica de aplicação do princípio. Um outro também caso que me pareceu relevante, e que hoje não tem mais nenhum significado, mas que em determinado momento teve e compôs essa escalada, digamos, de conquistas dos trabalhadores domésticos, de igualdade, é que antes da PEC, o Tribunal Superior do Trabalho já tinha jurisprudência no sentido de assegurar as férias dobradas quando gozadas fora do tempo à empregada doméstica, ao fundamento de que a dignidade da pessoa humana impunha, o direito à isonomia, já que se assegurava às domésticas o direito a férias, deveria assegurar-se amplamente em todos os seus aspectos. E por isso, bem antes já em 2007, 2008, já tínhamos jurisprudência estendendo o direito à dobra das férias também à empregada doméstica. E quando gozadas, né, fora do prazo. Ora, creio que ficou bem claro no decorrer desta exposição que a aplicação discricionária do princípio da dignidade da pessoa humana, ela realmente é inevitável. Por quê? Porque é um conceito vago, é um conceito universal, não é? É inclusivo, mas abstrato. E por isso que na jurisprudência e na própria doutrina ele tem sido invocado para diferentes propósitos. E o que predomina na nossa jurisprudência e na nossa doutrina é a postura universalista, de raiz basicamente alemã, e que vem sendo muito difundida no Brasil, especialmente no Supremo Tribunal Federal, né? Que nós temos o exemplo mais típico, não é, da adoção da corrente axiológica,
é nos casos de adindas, quando se consideram, não é, efeitos, quando se procede a modulações. As modulações, elas são produzidas e efetivadas utilizando-se, não é, muitas vezes, argumentos de política, de política judiciária, né? Porque o efeito seria desastroso se fosse ex nunc, vamos dar um efeito ex nunc, vamos considerar certas questões. Então, as modulações são hipóteses bem representativas no contexto de prevalência desta corrente axiológica. Então, essa postura, continuo, de raiz alemã, de buscar o sentido universal da norma, válido, independentemente do contexto em que se insere, tem prevalecido na interpretação do direito em geral e especialmente na interpretação e na aplicação dos princípios constitucionais, assim do princípio da dignidade da pessoa humana. Ora, a essa corrente contrapõe-se a teoria da integridade, ou imanente, de raiz norte-americana, que nós aqui preconizamos e defendemos a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, até como um contraponto. Por quê? Porque a corrente imanente, ela valoriza o contexto e valoriza a cultura daquela comunidade. E ela consiste e se identifica no sentido de considerar, não é, o sentido situado da norma, a história e a cultura do povo que a produziu. E assim afirma que o intérprete e o aplicador da lei, ele está limitado, ele não pode considerar o seu pensamento, as suas convicções valorativas, ele não pode considerar, ele não deve considerar argumentos de política, como argumentos de ordem econômica, argumento de ordem não é, religiosa, argumentos que não tenham compromisso apenas com os princípios constitucionais e com o ordenamento jurídico e com os precedentes que ensejaram formulação a respeito em casos idênticos. Por isso que ele está limitado pelo texto, pela cultura e pela história política do povo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que reconstruir. Dworkin é um igualitário, ele promove também a reconstrução, ele preconiza que se deve reconstruir o conteúdo de acordo com o contexto. O que não pode é o juiz, porque tem uma convicção pessoal própria, colocar este subjetivismo como uma realidade nos autos. E para isso, para reduzir, digamos, a arbitrariedade judicial na definição do sentido da norma e para garantir o princípio da segurança jurídica e pressupondo, não é, o direito de o outro ser tratado com igual consideração e respeito, é que se impõe a observância dos princípios fundamentais da equidade, da liberdade e do devido processo legal. E, para tanto, Dworkin considera que a premissa da integridade, ela ocorre também na legislação. Quer dizer, ele sustenta que deve haver, na própria edição legislativa, observância e integridade. Por quê? Porque ele pede aos que criam o direito, por legislação, que o mantenham coerente com os princípios, que é uma baliza. E propõe a integridade no julgamento, que significa pedir aos responsáveis por decidir o que é a lei, que a vejam e façam cumprir de uma forma coerente. E para compreender e expor essa complexa estrutura da interpretação jurídica, ele criou a figura do juiz Hércules, que todos conhecem, não é? Que tem uma capacidade, uma paciência sobre-humanas e que conhece o direito, conhece os precedentes. Ele é criterioso e metódico e ele age como se tratasse de um romancista em cadeia. Então, a figura do romance em cadeia, para mim,
é a melhor forma de sintetizar o pensamento da integridade. Por quê? Porque neste Romance em Cadeia, cada capítulo é escrito por um juiz, por um autor diferente. Neste projeto, então, um grupo de romancistas recebe essa incumbência. Cada romancista, quando recebe o livro com os capítulos já escritos, ele lê e interpreta os que já foram escritos e continua na cadeia escrevendo o seu capítulo, um novo capítulo que é acrescentado em harmonia com os anteriores. E assim, quando o livro é concluído, nós temos a impressão de que um único autor o escreveu. Então, é esta percepção, e isto nós temos que compreender em razão do direito consuetudinário, porque nós temos os Estados Unidos, né, a common law, e claro que cada vez mais se imbricam os sistemas, mas nós temos os precedentes. Então, este juiz Hércules e o Romance em Cadeia bem expressam que os precedentes são considerados para a decisão no caso futuro, naquilo em que tiverem pressupostos de fato similares com aquele caso que será julgado. Significa, portanto, no nosso sistema, compreender que identificar o juiz que, ao aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana, ele considerará as decisões precedentes que, em situações similares ou idênticas ou análogas, aplicaram o princípio. Em que circunstâncias em que isso foi feito? Observando aquela comunidade de princípios, examinando os valores daquela comunidade e considerando o sistema normativo de um ponto de vista principiológico e não valorativo, para assim proceder à reconstrução do direito. E na medida em que se visualiza o direito, então, como justificativa para o exercício do poder coercitivo do Estado, é que assume importância essa premissa. E nós, aqui, feitas essas considerações, o meu tempo já caminha, né, para a conclusão, nós temos que, sem dúvida, o princípio da dignidade da pessoa humana, hoje, ele tem efeitos negativos. Não há possibilidade de edição legislativa ou de prática de qualquer ato, por quem quer que seja, que contrarie o princípio. Nós o temos sob a feição interpretativa, ou seja, ele é um norte para a interpretação da própria legislação, e ele é também admitido concretamente na sua eficácia positiva. Ele é suficiente, não é? Dentro destas categorias aqui que nós expusemos de afirmar o seu caráter deontológico, que diz com o direito e com os princípios, e não apenas moral, que compreende, não é, o caráter axiológico, mas dentro dessa perspectiva deontológica de dever ser, ele concretiza direitos. E quando nós falamos nisso, nós temos que referir, sem dúvida, a categoria tanto proposta, né, por Alex quanto por Dworkin, de normas no seu sentido geral, compreendendo a regra e o princípio, né? Se nós temos a regra, nós temos o tudo ou nada, nós temos a validade ou invalidade, nós temos que aplicá-la. Se nós temos, não temos uma regra, ou se a temos, mas não compreensiva totalmente, não regulando totalmente efeitos que possam decorrer de uma situação de fato, nós vamos nos valer dos princípios. Daí a importância de atribuir, e ambos os autores admitem eficácia normativa aos princípios. Portanto, especialmente em hard cases, onde há lacuna, é que nós vamos precisar exercitar, digamos, estas fórmulas
de aplicação do direito, de aplicação do princípio para concretizar direitos. E não temos aqui tempo para, digamos, avançar no exame destas questões, mas eu apenas, antes de concluir, eu refiro que a teoria de Robert Alex, que tão utilizada e que, inclusive, é um sistema diferente, mas a Corte Constitucional Alemã, muitas vezes, ela deixa de se... Ela se pronuncia para evitar, digamos, a questão lhe é levada à decisão para evitar, muitas vezes, até um desgaste político do Congresso, do legislador, e ela se manifesta de uma forma efetivamente muito ampla, dizendo efetivamente o direito na omissão da lei. E Alex, que, digamos, é o grande teórico, é um dos grandes teóricos que afirma e que dá sustentação a essas decisões da Corte Suprema e que é muito utilizado no Brasil, ele propõe o sistema da substituição e da ponderação. E quando estabelece, né, a ponderação, ele cria um superprincípio, que é o princípio da proporcionalidade, que se subdivide em 3 outros, né, que nós conhecemos: proporcionalidade em sentido estrito, adequação e necessidade. E formula uma equação matemática que busca dar racionalidade à decisão. E nós aqui temos, com muita frequência, nós vimos em decisões, não apenas no princípio da dignidade da pessoa humana, mas quando aplicam outros princípios constitucionais, que invocam, não é? Essa teoria invoca o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, e afirmam um direito sem a preocupação deontológica de verificar, não é? Qual o sentido situado da norma, qual a evolução em casos semelhantes da jurisprudência, qual o princípio que eu efetivamente incide e que eu vou aplicar ao caso concreto, no caso de colisão, que é muito comum quando se trata da ponderação. Então, esta preocupação deontológica, principiológica, que nega apenas o critério valorativo do julgador, é que me preocupa e que me alinha nesta corrente que preconiza, sempre que nós tivermos que interpretar e aplicar princípios, invocar não apenas a ponderação, não a prevalência do critério valorativo de cada um, mas sim a subsistência do ordenamento jurídico, a consistência, digamos, principiológica, que deve nortear, não é? E em especial, no que diz com os princípios constitucionais, e assim, preservando a segurança jurídica, homenagear a equidade, homenagear a liberdade, homenagear o devido processo legal, sempre respeitando e atentando para a comunidade de princípios, para a história daquela comunidade onde o direito está sendo estudado e produzido. Eu não sei se consegui transmitir, o tempo é sem dúvida generoso, mas esta questão, o princípio da dignidade da pessoa humana, ela suscita muitas outras questões. E creio que, nesse contexto, nós ainda temos muitas descobertas a realizar, porque se nós formos além, se formos ao direito comparado, nós vamos observar que há situações realmente
muito interessantes, em que o princípio é invocado, é aplicado, e com a globalização, cada vez mais nós vamos aperfeiçoando, não é, a sua aplicação, o seu estudo, e assim produzindo, que é o nosso objetivo, os melhores frutos, e também reconhecendo, não é, a todos aqueles que chegam ao Poder Judiciário o direito que merecidamente deve ser concretizado dentro desses parâmetros que nós aqui estudamos. E eu agradeço a atenção de todos e estou sempre em Brasília, e sempre que convidada virei a Campinas para estar novamente com os senhores, estarei sempre. Lamento hoje realmente a pressa, mas lá, e hoje, né, nesse mundo globalizado, é muito fácil o acesso. Eu estou sempre à disposição de todos os senhores que muito me honram com esta assistência aqui tão expressiva, não é, e tão qualificada. Muito obrigada. Os aplausos mostram que nós já sabíamos que sua contribuição traria um brilho especial ao nosso Congresso. Obrigado por sua palestra tão interessante, trazendo como que esse princípio da dignidade humana foi tutelado nos vários casos do Supremo e Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado mesmo.